Meu nome completo é Hernandes Batista da Silva, mais conhecido como Bá, né? Bá para os íntimos. E a história com a FG começou em 1997, quando eu cheguei aqui em Blumenau. Na verdade, não diretamente na AFG, mas daí participando do grupo folclórico Teutônia. E uma das coordenadoras desse grupo, na época, ela era secretária da associação. Então, de certa forma, indiretamente, a gente já tinha conhecimento o que era a associação, como deveria funcionar, quais grupos ela abrangia e de que forma ela foi criada para ajudar esses grupos folclóricos, né? E então, de 97 a 2002, segui no Teutônia. Depois, por 2 anos, fiquei na Alemanha, pela empresa que eu trabalhava na época, e voltei em 2004. De 2004 a 2012, fui um dos fundadores e ajudei a coordenar o Badenfurt. E daí, então, em novembro de 2012 até final de 2018, fiquei à frente da FG. Até 2016 como presidente e de 2016 a 2018 como diretor de eventos da categoria adulta, né? Então, nesse período que eu fui coordenador do Badenfurt, eu sempre questionava, perguntava às diretorias anteriores o que estava sendo feito para o mantenimento da FG. E praticamente eu fui eleito, ou assim, escolhido em novembro de 2012, porque até então o antigo presidente ele abdicou da função e eu acabei assumindo. Na época, a associação ela estava um pouco desacreditada pelos nossos grupos, né? Então, assim, foi um momento que eu pensei assim, bom, eu só tenho uma coisa a ser feita, botar a casa em ordem e fazer com que dê certo, que ela seja organizada, ela fique organizada da melhor forma possível, né? Então os desafios iniciais também foi uma época que teve a troca de governo municipal, da parte da administração do Parque Vila Germânica, e assim, de certa forma, eles pediram a nossa ajuda muito assim imediato. E nesse momento, então, a FG, eu representava ela, e por uma solicitação, então, do secretário de turismo da época, o senhor Ricardo Stodik, eu falei, não, nós somos parceiros em tudo que vocês precisarem. E ali, naquele momento, começou realmente a essa parceria ser fortalecida entre as duas instituições. Começou de uma forma muito suave, ainda muito desacreditada pelos grupos folclóricos, mas assim, funcionou muito bem, porque tudo aquilo que eles precisavam, a gente procurava atender-eles de uma forma imediata. Claro, eram outras épocas que até então sempre se ouvia, a Oktober deu prejuízo, não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. E a FG sempre foi parceira no sentido assim, não, nós vamos fazer o evento, nós vamos participar e depois a gente senta e vê o que a gente pode ter em troca, né, como parceria. Então uma das primeiras ações foi o retorno da Sommerfest, das apresentações, e o Ricardo ele foi bem categórico. Ele, não temos cachê para dar para vocês. Eu falei, ótimo, não tem problema. Mas pelo menos um lanche, um refrigerante tem? Tem. E foi muito engraçado que então na primeira reunião que antecedia o evento, muitos grupos assim, não, mas eu quero saber quanto que eu vou ganhar por essa apresentação. E eu comentei, não, primeiro a gente vai trabalhar para depois conseguir algo melhor para nós. Isso no decorrer dos anos foi muito bom, porque tipo assim, era um trabalho que então os grupos voltavam a acreditar
na associação, na AFG, bem como também na Secretaria de Turismo. Claro, a gente teve N desafios entre grupos que não estavam integrados entre si, próprios integrantes de grupos que não botavam mais fé na dança folclórica alemã, mas assim, foi muito bom. Deu muito trabalho, foi uma grande fase de crescimento, de aprendizado dos coordenadores, das diretorias que trabalharam junto, e foi assim uma época muito glorificante para todo mundo que de certa forma já vinha ajudando, ajudou e seguiu com os trabalhos posteriores, né? Eram épocas que cada grupo de certa forma, queria a melhor parte. Eu lembro que tem um coordenador, que foi o Sr. Ideker, o fundador do Teotônia, que ele usava muito uma frase assim, que, eu quero roubar a brasa para o meu peixe. Então, assim, e eu entro numa linha que eu acho assim, todos podem ajudar. Por exemplo, eu uso muito a parábola de, vamos fazer um pão. Mas não é somente uma pessoa fazer o pão, trazer o pão pronto, montar a mesa e para que os outros se sirvam, né? Então, eu acho assim, num grupo, numa associação, todos podem ajudar. Por exemplo, um faz a massa, o outro traz o trigo, o outro o leite, os ovos, um faz a massa do pão, o outro dá o forno, um serve a mesa, o outro lava a louça. E eu acho que dessa forma, na cooperação de todos os trabalhos, das funções, é que a associação se torna grande, né? E foi muito bacana porque foi também nessa época que nós decidimos fundar ou formar o grupo folclórico da AFG, que em uma apresentação de outubro, um grupo que nos iria visitar, externo à associação, não associado, para uma apresentação no outubro, ele simplesmente ligou de manhã e falou assim, não iremos. E a gente ficou assim, como é que a gente vai suprir aquela reunião, aquela apresentação? Então, assim, num lance muito rápido, a gente teve uma ideia. Não, vamos pegar 1, 2, 3 casais de cada grupo daqueles que vão se apresentar nesse dia e vamos fazer uma apresentação com esses grupos. Tá, mas o que dançar? Nós vamos dançar o feijão com arroz, aquelas dancinhas que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. E assim, funcionou muito bem, deu certo, segue até hoje de uma forma muito bacana também e só tende a crescer. Uma das conquistas muito bacanas também, no decorrer que eu fui presidente da FG, foi nós termos o nosso curso de danças aqui em Blumenau, que esse foi assim, digamos assim, a cereja do bolo, né? Porque temos a Casa da Juventude em Gramado, que teoricamente seria a entidade mãe, né? Mas na época ela passava por alguns problemas que não eram claros a nenhum grupo folclórico alemão do Brasil. E então nós assim decidimos, nós temos as ferramentas, nós temos as pessoas, vamos trabalhar em prol disso, e funcionou muito bem também. Tanto que até hoje ele segue. Nós estamos indo para a nossa 9ª edição do curso de danças e cada vez crescendo mais. É uma etapa onde que, durante o decorrer do ano, a gente conversa com todos os grupos folclóricos e a gente sente a necessidade de danças de qual região, da Alemanha, Áustria ou Suíça, que eles têm desejo. E em cima disso a gente trabalha com os nossos contatos no exterior a trazer esses professores do exterior para cá. Geralmente eram, pelo menos no começo do ano, esses cursos. O primeiro foi realizado aqui em Blumenau e os conseguintes foram feitos em Rodeio 12, lá em Timbó, que é toda uma estrutura que você passa uma semana toda adquirindo conhecimento para essas novas danças, né? A rotina era tipo assim, as tuas horas restantes de convívio familiar, de
de descanso, então era o momento que tinha que trabalhar no sentido assim, como eu disse para vocês, a associação ela estava desacreditada, então como fazer virar todo esse cenário para uma coisa que volte a ser assim, não, eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Então assim, por N vezes tive que ser mediador de conflito entre grupos, porque um coordenador em uma determinada época fez isso, fez aquilo com um outro grupo. Então foi uma época que assim, visitava os grupos, conversava com os coordenadores, com os dançarinos, tentava entender o porquê e tentava mostrar para ele também que o que aconteceu. Não adianta a gente ficar insistindo num erro que já passou, num leite que já derramou, azedou, mas sim a gente tem que olhar para um futuro. Claro que o que aconteceu no passado sirva de aprendizagem, sirva de lição para nunca mais acontecer. E se a gente fez errado, vamos procurar saber onde que a gente errou e procurar fazer melhor da próxima vez, né, para o futuro. Mas assim, tretas, teve alguns casos hilários que eram coordenadores ou integrantes que não se bicavam, e assim, de uma forma muito, muito sutil, às vezes até sarcástica, eu falei, bom, vocês decidem, porque senão nenhum dos dois vão apresentar na Oktober. Então, meio que essa ameaça velada fazia com que eles, preciso pensar melhor. Mas assim, não, eu sempre fui um cara da paz, procurei sempre levar todas as adversidades também com muito assim profissionalismo, com muito assim abertura de campo também, para que os outros lados também pudessem se expor e mostrar a sua versão da história, né? Porque toda história tem dois lados, né? E é bom a gente analisar e verificar. Eu acredito que eles começaram a ver com outros olhos a partir então da Oktober de 2013, que até então aí a AFG, ela sim, no seu grupo, na sua diretoria, fez toda a divisão das apresentações da Oktober na época. Então, com o apoio e incentivo da Secretaria de Turismo, do senhor Ricardo Stodik, a gente teve uma valorização dentro da festa no sentido de apresentar nos horários onde tinha-se mais público. Né? Porque até então, por exemplo, desde 97, as apresentações geralmente eram feitas às 7 horas da noite. Não tinha público. Então, assim, eles, devido à nossa solicitação na época, que conversei com o Ricardo, ele entendeu que a gente precisava, dentro da festa, não só ser mais um objeto coadjuvante, mas sim a gente fazia, os grupos folclóricos eram parte integrante da festa desde a primeira. Não estava ali apenas como um bibelô. E isso, então, durante as reuniões mensais, foram os momentos onde que a gente explicava para os grupos quais as mudanças que estavam acontecendo e qual a contrapartida que a gente precisava dos nossos grupos associados, né? Então, a partir de 2013, vingou muito bem. 2014 foi um ano ótimo, e porque a gente teve então a participação de grupos não associados, mas que eram visitantes da festa, que queriam há anos já se apresentar na Oktober. E então, com o nosso curso também, que aconteceu em 2015, aí digamos que teve o boom mesmo das apresentações, que houve uma valorização muito grande, né? Nesse ano também a Secretaria de Turismo ela pediu o nosso auxílio na questão das placas do desfile, da organização. Também participamos da questão de ajudar a reger as instruções para a entrada gratuita, né, ou seja, com 50%. Então, assim, houve um entrelaçamento muito grande entre a FG e a Secretaria do Turismo. Ele é muito bom, porém, depende muito de quem está à frente.
a AFG ela sempre foi a partidária. Nossa bandeira é Blumenau, sua história, seu povo. Porém, às vezes a gente sabe que por trás de quem ocupa o cargo existe um partido. E esse é um grande problema, porque as demandas atrás de um partido são as mais variadas possíveis. Então, assim, a AFG está para ajudar a cidade, para ajudar a sociedade. Mas, às vezes, assim, a interferência político-partidária é um fator complicado, né? Mas, assim, na maioria das vezes sempre foi favorável, porque até então, de uma certa forma, os políticos ou os partidos veem assim: grupo folclórico, muito bonito, muito belo, é uma propaganda, mas assim, todo o trabalho atrás que você está cuidando de jovens, digamos assim, tirando de um mau caminho, fazendo com que esse jovem se preocupe, por exemplo, com o respeito aos mais velhos, o respeito à cultura, às tradições, que realmente fazem não só Blumenau, mas toda essa região aqui de Santa Catarina ter sido reconhecida e ainda ser reconhecida como uma das melhores regiões do Brasil, para se viver, para se criar uma família, né? Então, é esse lado o que os partidos não veem. A associação, então, estava desacreditada, parecia que era uma competição entre grupos, não era uma união. Era algo assim que, de certa forma, me deixava muito chateado, porque aqui em Blumenau, dentro da FG, dentro da história da Outubro e dos próprios grupos folclóricos, algo que a gente não pode deixar se perder é que vários grupos formados são dissidências de outros grupos. E pouquíssimas pessoas conhecem essas histórias, né? Então, assim, quando eu assumi em 2018, era muito nítido, assim, meu grupo é melhor que o teu. Não, o meu é. E tinha grupo que ficava bem quieto, eles não se metiam nessa disputa. E, de certa forma, assim, no decorrer de todos esses anos que eu fiquei à frente da FG, de certa forma, deu para unificá-los. Então, assim, essa questão de houve uma parceria, um agrupamento, uma parceria entre os grupos folclóricos. Desde a questão de um ir no evento do outro, de participar mais, ter toda essa troca de material, de informações, eu sei quem faz sapato, eu sei quem faz traje, eu sei quem faz isso, e isso foi muito bacana. Tivemos também momentos onde que apresentações externas, fora de Blumenau, que era muito bacana ver essa união entre os grupos folclóricos. Era para ir um grupo folclórico, não, temos 2 grupos para irem. Então, existia uma cooperação muito grande, assim, muito bacana. Não, vai participar 3, 4 grupos. Então, foi uma época de união, assim, muito, muito frutífera, né? Um fator muito bacana foi o financeiro, que isso me preocupava muito, que mal eu entrei, a gente tinha algumas, digamos assim, taxas, impostos, e a gente não tinha dinheiro. E eu me perguntava assim, como a gente não tem dinheiro? Nós fazemos apresentações, nós trabalhamos em prol de uma associação e não temos um fundo de reserva, um capital. Então, assim, acho que o meu maior orgulho foi deixar a casa em ordem, bem organizada, a nossa sala de bens materiais, bens históricos, toda organizada. Na época, no dia que eu entreguei então a associação, nós tínhamos um montante de R$97 mil em caixa, uma instituição sadia, sem impostos, com vários projetos, por exemplo, nosso curso de dança que já tinha acontecido e vários outros em andamentos, né? E assim, um reconhecimento muito grande perante as outras instituições, como não só a Secretaria de Turismo, mas a nossa Fundação Cultural, a própria Prefeitura, e tantas outras instituições públicas e privadas que sabiam assim, o peso da AFG dentro da comunidade.
Eles estão dando um segmento muito bacana, né? Claro, com a pandemia também várias mudanças vieram. Então, assim, todos, em todas as suas áreas, tiveram que se reinventar. E assim, eles se propuseram a grandes e maiores desafios e acredito que estão tendo êxito, mas claro, também estão tendo muito trabalho, né? Mas assim, não deixaram a peteca cair, não. Estão batalhando. Que os grupos participem mais, ajudem mais, sejam mais parceiros, continuem acreditando na FG, porque não é só... A gente não pode pensar só Blumenau e região. Tem todo um estado afora, uma região sul afora, um Brasil todo afora, que necessita da nossa amizade, do nosso trabalho, da nossa parceria, da nossa cooperação. Porque assim, os mesmos problemas que a nossa associação tem, ou um grupo folclórico tem, no meio oeste eles também têm, no extremo oeste tem, no Rio Grande do Sul tem, no Paraná tem. Já ajudamos grupos de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso, tem grupo folclórico. E são os mesmos desafios que grupos folclóricos, seja da Alemanha, dos Estados Unidos, da Oceania, também tem. Eu acredito que a sociedade, a dança é algo que envolve muito mais do que você trabalhar com o seu corpo, do que você apenas dançar. Você envolve cultura, arte, história, música, teatro. Então, de certa forma, a sociedade deveria se interessar mais, termos espaços mais voltados, não só à dança, mas a todas essas demandas. Recentemente, um amigo alemão, sociólogo, esteve nos visitando aqui, e ele falou assim, eu preciso conhecer a Praça Central de Blumenau. E eu, não temos. Sabe, então uma coisa assim, claro, temos espaços especiais, mas assim, não aquela praça central que cative, que faça você ir com a sua família toda, suas crianças, seus avós, seus pais, mas não assim, especificamente quando tem um evento. Não, é um espaço público que seja realmente, que possa ser usufruído por toda a sociedade. E de uma forma assim, não como, vou defender minha bandeira. Não, é um espaço comum e unitário a todos, né? São os mais variados possíveis, porque nesses 24 anos de dança, eu posso te dizer que fora assim a questão do exercício, das amizades que você faz, é uma família que você dando o devido respeito, ela só tende a crescer. São ações assim que desde o simples ensaio a uma apresentação no Oktober, mas de repente você ser convidado a dançar em outra comunidade que não seja a sua, seja em eventos beneficentes como asilos, orfanatos, então é algo assim que traz uma satisfação muito grande, porque é uma família que só tende a crescer. Eu lembro que na época do Teotônio nós dançávamos todo final de ano, nós preparávamos as bolachinhas para os idosos e dançávamos na Casa São Simeão. E isso foi uma rotina de 97 a 2002. Anos depois, por um desafio do pessoal da Gincana, creio que foi em 2010, voltei à Casa São Simeão, mas aí pelo grupo folclórico Badenfurt, né, que até então eu coordenava e dançava. No meio da apresentação, olha lá, o negão, o baio. Meu Deus, o que eu fiz? Então, uma coisa engraçada, tanto tempo depois a senhorinha lembrou de mim.
né? E depois fui e conversei com ela, falou, não, porque na época eu não estava muito bem, você chegou na minha cama, você até então tinha perdido tua mãe recentemente, sim, eu tinha, e assim, as palavras que você falou para mim, essa senhorinha me contando, então é um quê de responsabilidade muito grande. Eu brinco assim, eu conheci adolescentes, crianças no folclore. E hoje essas crianças, esses adolescentes já casaram no folclore e têm filhos e filhas que estão no folclore, né? Então é algo assim fascinante quando você vê, você lembra de toda uma história, e não só aqui no Brasil. Em 2018 eu tive a oportunidade de por um mês ficar na Alemanha, visita de férias, me dei isso de presente. E todos os amigos do folclore que eu visitei lá, foi algo assim sensacional. Teve uma cidadezinha que foi muito cômico, que meio que saiu uma disputa. Não, o Bar vai ficar comigo essa noite. Falei, calma, eu fico uma noite a mais e fico com todos vocês. Mas assim, é algo fantástico, é algo que se essas novas gerações conseguirem levar em frente, vai aumentar ainda muito mais, porque hoje com o advento da internet, do WhatsApp, você tem acesso ao mundo, né?